Gravando, senhor presidente. Obrigado. Bom dia. Iniciando-se o julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 3 de junho de 2025, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Todo juiz já confirma a presença do sistema de parte, vou iniciar a sessão. Temos 3 processos no dia de hoje. Vamos começar os trabalhos, em que a pedido de sustentação oral, o patrono está presente. Então, começar com os trabalhos com a indústria metalúrgica Fanandri Limitada, é um recurso de ofício, relator é o Dr. Carlos Henrique. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença da patrona. Muito bem, doutor Carlos nos apresenta os autos. Ok, bom dia novamente, doutor Gabriela. O auto é composto de uma infração, recebeu no período dos exercícios de 22, é um recurso de ofício, a infração é receber no período no exercício de 22 e 23, mercadoria do valor de tanto, desacompanhado do documento fiscal. O valor foi apurado pelo levantamento fiscal nos termos do artigo 509 e 509-A, inciso 9 do IRICMAS, avaliando a diferença entre documentos fiscais emitidos para o contribuinte relativos a entradas em confronto aos documentos fiscais emitidos pelo contribuinte em operações de saída de mercadorias. Conformada a atuação, a empresa atuada apresentou defesa. A autoridade fiscal se manifestou rebatendo todos os argumentos da defesa e impugnando pela procedência da auto-infração. A decisão de primeira instância julgou improcedente o auto de infração, tendo em vista ter restado demonstrado nos autos que o levantamento fiscal elaborado pelo fisco não considerou a sucata resultante do processo industrial da empresa atuada, tornando ilíquido o levantamento fiscal, não servindo para justificar a omissão de receitas na entrada da sucata no estabelecimento, tendo a Fazenda Pública recorrendo de ofício. Representação fiscal, no parecer, converteu o recurso de ofício em diligência por entender necessária a manifestação conclusiva do agente fiscal do feito relativamente aos argumentos utilizados na decisão administrativa, que julgou improcedente o auto de infração, em especial para informar os motivos pelos quais há a divergência entre as suas conclusões e a do ilustre julgador de primeira instância. Delegacia Regional Tributária da Capital determinou o encaminhamento dos autos para atendimento à solicitação de representação fiscal. O agente fiscal atuante se manifestou e informou que não procede as delegações que norteiam a decisão pela procedente de auto-infração, visto que o processo produtivo da empresa atuada, que tem como KNAI fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores não especificados anteriormente, que produz como subproduto de seu processo industrial a sucata que posteriormente é vendida, e é um fato que nunca foi negado pelo fisco. Item B. O processo produtivo consiste geralmente na remessa de insumos para a filial do CNPJ 00360 e os respectivos retornos da matriz de onde se realizam as saídas em vendas. Necessário ressaltar que as operações de resíduos sucatos ocorrem no estabelecimento filial, que deveria emitir notas fiscais de retorno desses resíduos sucatos ao estabelecimento matriz. Entretanto, não há retorno motivo da lavratura do auto-infração da lavratura do AM. A representação fiscal se manifestou pelo parecer pelo não provimento do recurso de ofício, pelo não provimento do recurso de ofício. A empresa autuada apresentou suas contra-razões do recurso de ofício pugnando pelo não provimento. Há pedido de sustentação formulado pela autuada. Enviamos concluído e este é o relatório, presidente. Agradeço ao Dr. Carlos Henrique. Doutor Gabriela, fique à vontade para realizar a sustentação oral. Obrigada. Primeiramente, gostaria de desejar uma excelente manhã a todos. Faz tempo que não faço uma sustentação aqui nessa Câmara, uma Câmara muito querida por nós. Serei muito breve, até porque já muito bem relatado pelo Dr. Carlos Henrique. A recorrida, então, é uma pessoa jurídica de direito privado que tem como principal atividade a fabricação de artefatos estampados de metal e, por conta, né, de resíduos de sucata que sobram ali do seu processo produtivo ou de corte desse material, de matéria-prima que já vem adquirido de outros, do seu fornecedor, ela foi autuada como se tivesse
omitido, né, entradas de sucata, que não é a sua atividade, mais uma vez, eu reitero. E já como muito bem também relatado, e também o parecer da autoridade fiscal, a lavratura do auto, ela se deu por meio de presunção, e pautando-se na premissa equivocada que a recorrida seria uma revendedora de sucata, que não poderia, como se fosse possível, assim, cogitar a diferença entre a sucata adquirida e a sucata vendida, e que essa constituiria uma omissão de entrada. No quadro de folha 6, a autoridade fiscal ela aponta que a recorrida ela não comprova a totalidade das origens das sucatas que foram efetivamente vendidas à empresa Tretufer, sendo que é evidente que se equivoca ao desconsiderar que em 2 momentos distintos da recorrida existe a geração da sucata no processo de produção dos seus materiais, seja na geração de sucata em pequena quantidade decorrente do corte e refilamento das bobinas de aço que são adquiridas por uma empresa externa contratada, seja a principal geração de sucata referente ao processo produtivo que consiste na estampagem dessas peças metálicas. Juntamos na nossa defesa administrativa e também nas contrarrazões ao recurso de ofício toda a foto do nosso processo produtivo e o quanto tem de sobra, né, do corte desses metais. No entanto, essa presunção foi resultado de uma premissa simplista, com a devida vênia, adotada pela autoridade fiscal, que entendeu que a recorrida teria deixado de pagar ICMS ao registrar um volume de saída de sucata superior ao volume de entrada. Na decisão DTJ, ficou claro que não caberia ali a autuação, que ela foi sim permeada, né, de presunção, e quando da interposição de recurso de ofício, de forma unilateral, os autos foram convertidos em diligência para que a autoridade fiscal se manifestasse sobre a autuação e sobre toda essa operação, toda essa circunstância que não haveria sido considerada durante a autuação. Nesse momento, houve um parecer da autoridade fiscal que concorda com o desprovimento do recurso de ofício e, com o perdão aqui da leitura, só quero chamar a atenção para esse pontinho aqui. Bom, de qualquer forma, após a análise do processado, verifica-se que a razão está no contribuinte no tocante à liquidez do levantamento fiscal, não devendo prevalecer a acusação fiscal relatada pela FRE autuante. O fisco utilizou-se para a apuração das receitas omitidas, o levantamento econômico, limitando-se a realizar uma comparação entre os valores de entrada e de saída de uma mercadoria específica, no caso, o sucata de metal, deixando, contudo, de considerar todo o processo industrial que constitui a atividade principal da empresa. E, no fim, conclui. Dessa forma, entendemos que o autor do feito não conseguiu provar as diferenças de entrada ocorreram, uma vez que ignorou o processo produtivo da recorrente. O levantamento fiscal, utilizando um produto específico para indústrias, deve sempre considerar o seu processo produtivo. E, por isso, opinou, né, pelo que não há segurança no levantamento fiscal e que o recurso de ofício deveria ser improvido. Então, gostaria só de chamar a atenção que a própria fiscalização concorda que o lançamento se deu por meio de presunção, que a recorrente não é uma revendedora de sucata e que não foi observado seu processo produtivo. Por isso, pedimos aqui pelo desprovimento do recurso de ofício. Muito obrigada. Agradeço a doutora Gabriela, doutor Carlos. Doutora Gabriela, muito obrigado pela objetividade. Vamos lá. Verifico que a acusação fiscal levada ao feito com a lavratura do auto-fração foi pautada em levantamento fiscal que avaliou a movimentação de estoque da empresa autuada, indicando como fundamento legal os artigos 509 e 509-A, ensinou do Hicknes. No entanto, o levantamento fiscal em questão, de fato, está embasado em supostas diferenças entre entradas e saídas de sucata, identificada entre as entradas e saídas de sucata que não levaram em consideração a verdade fática, que envolve a atividade de produção e comercialização de peças metálicas estampadas pela autuada, e que, por si só, é geradora de sucata vendida a outras empresas. Ou seja, a douta autoridade autuante equivocou-se no sentido de que teria ocorrido omissão de entradas de tal sucata, e por deixar de considerar que há entradas de sobras sucatas decorrentes do corte de bobinas de aço, matéria-prima,
e que o processo produtivo também resulta em considerável volume de sucata, que são posteriormente comercializadas pela Proato Fração. Na sistemática do levantamento fiscal, a legislação determina que a distorção de valores encontrados pela fiscalização seja tributada por presunção, conforme estabelece os artigos 509, 509A e incisos, da qual transcrevo os artigos 509 e 509A. Neste caso, apuradas as diferenças de entradas de sucata de metal constatado no levantamento fiscal, o agente fiscal considerou que a empresa atuada incorreu na infração ao disposto no artigo 203 em verbos, da qual o artigo 203, o destinatário da mercadoria ou serviço é obrigado a exigir documento fiscal hábil com todos os requisitos legais que deve emitir sempre obrigatório a emissão. O agente atuante efetuou o levantamento fiscal baseado na mercadoria sucata de metal, comparado apenas os valores de entrada e saída sem levar em consideração o processo industrial da empresa autuada, ao qual revela que a empresa não efetua compra de sucata de metal, mas sim de matéria-prima ou bombilhas de aço, e que é utilizado na fabricação de seus produtos utilizados para este fim a outras empresas. Convertido o presente recurso de ofício em diligência para que o agente fiscal se manifestasse relativamente aos argumentos utilizados na decisão administrativa, que julgou improcedente o auto-infração, em especial para informar os motivos pelos quais há divergência entre as suas conclusões e do ilustre julgador de primeira instância administrativa. Esse limitou-se a afirmar folhas 346 e 349. A. Que de fato a empresa atuada produz como os produtos de seu processo industrial a sucata, que posteriormente é vendida, que nunca foi negado pelo fisco. Item B. As gerações de resíduos sucatos ocorrem no estabelecimento filial, que deveriam emitir notas fiscais de retorno desses resíduos sucatos ao estabelecimento matriz. Entretanto, não há retorno, motivo da lavratura do auto-fração. No entanto, o presente auto está fundamentado em levantamento fiscal que resulta de diferença apurada entre entradas e saídas de sucata do estabelecimento da empresa, autuado tendo o agente atuante deixado de observar que no processo produtivo a empresa resulta em partes e peças de sucata. Convertido o julgamento de recurso de ofício, o dirigente ou agente atuante limitou-se a afirmar que as gerações de resíduos sucatos ocorrem no estabelecimento filial, que deveria emitir notas fiscais de retorno desses resíduos sucatos ao estabelecimento matriz, e não juntou aos autos documentos que pudessem sustentar que as diferenças de entrada ocorreram efetivamente, que levou a representação fiscal, inclusive, a concluir pelo não provimento do recurso de ofício, folhas 356. De tudo, conclui que o levantamento fiscal conclui pela omissão de receita, que resulta de diferenças apuradas entre entradas e saídas de sucata, não tendo a autoridade autuante levado em consideração a produção de sucata no processo produtivo da própria atuada. Neste ponto, este egresso Tribunal de Impostos e Taxas, como trazido à luz pela empresa atuada, já se manifestou pelo cancelamento de lançamento tributário, exatamente em razão de a douta fiscalização estadual não ter levado em consideração sucatas geradas no processo industrial realizado pela empresa atuada, como no presente caso, do DRT final 928/2004, relator julgador Célio Coutinho, sessão de julgamento 20 de 5 de 2009. Mas não é só nesse egresso Tribunal de Impostos e Taxas, mas também já se manifestou em outra ocasião pelo cancelamento do auto-infração por entender que o levantamento específico não retratou a realidade da atividade recorrente, processo DRT 13, final 4905, final 2002. Por conseguinte, não há que se falar em omissão de entradas por parte da empresa atuada ilíquida a exigência fiscal apurada por meio de levantamento fiscal em apreço, em virtude deste não ter considerado o processo de industrialização por ela realizado. Antes exposto, decido por conhecer o recurso de ofício para negar-lhe o provimento, manter a decisão proferida em 7º de defesa que julgou improcedente o auto de infração. É assim como eu voto, presidente. Agradeço, doutor Carlos. Pedir apenas para o registro do voto. Está registrado, presidente. Obrigado. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. E vou iniciar a votação.
Iniciada a votação, recurso de ofício da Cefaz no processo de Indústria Metalúrgica Fanandi Limitada foi conhecido e não provido. Agradeço, presidente, doutora Gabriela. Obrigada, um bom dia a todos. Vamos retirar. Passar para o processo de Centrográfica Editora e Gráfica Limitada, recurso ordinário, não há pedido de sustentação oral. É de minha relatoria. Esse processo já esteve em pauta, é um retorno de diligência, então é um retorno dos autos determinados da Câmara Superior para a nova decisão do recurso ordinário interposto pela autuada contra a decisão de primeira instância, que julgou procedente o auto inflação. O contribuinte foi acusado de receber e estocar mercadorias, desacomodar a documentação fiscal. As notas fiscais escrutadas de registro entradas do contribuinte Centrográfica, Editora e Gráfica foram desclassificadas pelo fisco no sentido do artigo 184 do regulamento, por terem sido declarados inidôneos todos os documentos fiscais emitidos pela empresa Disbraspel, Paper Comércio e Distribuidora de Papel. A decisão primeira instância julgou procedente autoinflação. Inconforme a decisão da primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, requerendo o cancelamento da autoinflação. A outra representação fiscal manifestou-se por não provimento recurso ordinário, e a coluna 10ª Câmara Julgadora cancelou a autoinflação. A Câmara Superior anula a decisão da 10ª Câmara Julgadora e determinou que seja proferida nova decisão do recurso ordinário. Essa primeira Câmara Julgadora converteu o julgamento de diligência para que a autuada manifestasse sobre as inconsistências apontadas pela doutora interpretação fiscal, juntando documentos comprobatórios legíveis de suas alegações e existentes estratégias comerciais, juntando documentos comprobatórios. Não houve atendimento da diligência por parte da autuada. A doutora interpretação fiscal apresentou seu parecer. Vou passar ao voto. No tocante à alegação da não inclusão da emitente das notas fiscais como sujeito passivo da obrigação no mesmo auto de inflação, não se razão a recorrente. Não há mácula pelo fato de a emitente das notas fiscais não constar como sujeito passivo da auto de inflação. A acusação de receber e estocar mercadorias, desde acompanhar a documentação fiscal, decorre da conduta autuada, não da empresa fornecedora. O artigo 11, inciso 11, parágrafo 1º do regulamento, estabelece expressamente a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido ao adquirido da mercadoria em operação sem documentação fiscal, que no caso é autuado. Assim, a natureza da inflação e a pressão do inflator estão determinadas com segurança, não havendo, portanto, causa e unidade da inflação, como prevê o artigo 11, Lei 13.457. Ademais, de acordo com a acusação fiscal, as mercadorias não teriam origem no estabelecimento que emitiu notas fiscais. Assim, não se afirma que, de fato, ela foi a fornecedora das mercadorias, ou seja, se é contraditório incluir a emitente das notas fiscais como sujeito passivo da obrigação tributária, quando a imputação do fisco é em sentido diverso, ou seja, que as mercadorias não tiveram origem dela. A certeza imputada pelo fisco é que a autuada recebeu e estocou mercadorias desacompanhada da documentação fiscal, ou seja, a conduta praticada pelo recorrente não por outro, o imposto exigido de acordo com a norma acima apontada. A eventual punição dos responsáveis pela emissão de notas fiscais consideradas inábeis, outra conduta, não exibe responsabilidade pela conduta praticada pela autuada imputada pelo fisco. Assim, não se está anistiada a conduta de emitir notas fiscais, mas sim apenas a conduta da recorrente. Destaque não ocorre a pretensão da recorrente. Relativamente ao mérito das alegações, aprecio em conjunto e passo por um entendimento. O instrumento jurídico declara inidoneidade possui caráter meramente declaratório, pois apenas reconhece a situação pré-existente. Assim, não constitui qualquer situação jurídica nova. Assim, tenho que, em sendo declaratória, a época em que houve constatação da inidoneidade ou publicação do auto de declaração, não influi a validade do documento fiscal emitido de forma irregular, que anula por si desde seu surgimento. Destaque, face à natureza declaratória não constitutiva, os efeitos decorrentes do documento fiscal nulo desde seu surgimento independe da época em que esse fato foi constatado ou da publicação do ato de declaração. Ademais, o STJ admitiu a possibilidade de agência fiscal na situação penitencial sancionando o adquirente, pois condicionou o afastamento de agência fiscal apenas de demonstração da veracidade das operações de compra e venda por parte dele. Portanto, no ato jurídico perfeito consumado antes da declaração de inidoneidade e, ademais, o fisco dispõe do prazo de 5 anos, artigo 173, inciso 1 do CTN, para fiscalizar as operações, ou seja, somente expirado o prazo decadencial é que elas não poderiam ser questionadas pelo fisco. Os pedidos de emissão de nota fiscal eletrônica são realizados antes da efetiva realização das operações sujeitas ao ICMS, denotando uma pretensão futura.
Assim, o fisco verifica os aspectos formais do pedido e autoriza a emissão de notas fiscais. No entanto, o fisco desconhece a efetiva realização das operações, pois tais fatos ocorrerão futuramente. Portanto, a existência cadastral formal do fornecedor para as operações ou autorização da emissão de notas fiscais eletrônicas não são atestados, homologação, validação nem mesmo tácito das efetividades das operações, e não pode servir para eximir de responsabilidade daquele que efetivamente praticou operações feitas no semestre, quer como comprador, destinatário, quer como vendedor ou fornecedor. Nesse sentido, cito a portaria CAT 162 de 2008. Também cita, nesse sentido, o artigo 22A da Lei 6374. Assim, a autuada tem responsabilidade legal nas operações de que fez parte. Quanto às provas, a Câmara Superior CITIT e o STJ aceitaram o argumento da boa-fé do destinatário das mercadorias acobertado do Documentação Nacional Fiscal inábil, desde que a demonstração da veracidade das operações de compra e venda. Nesse sentido, embora a comprovação do pagamento per si não seja suficiente para comprovar a veracidade da compra e venda, uma vez que atestaria apenas a existência de uma movimentação financeira, mas não a ocorrência das operações, como declaram notas fiscais, trata-se de elementos necessários para a demonstração da boa-fé. A doutrinação fiscal aponta: o comprovante de pagamento de boleto folhas 30 é mero agendamento de pagamento sem a demonstração da efetiva compensação. As folhas 32 foi apresentado apenas o comprovante de pagamento de boleto, sem a apresentação do boleto bancário correspondente. O boleto juntado nas folhas 36 não possui linha digitável visível. Em relação à nota fiscal 2439, foi apresentado apenas comprovante de 2 das 3 faturas. Além disso, em relação a uma delas, foi apresentado apenas comprovante bancário sem boleto. A nota fiscal 2512 também possui comprovação de pagamento de apenas 2 das 3 faturas vinculadas. Nenhum dos documentos de pagamento apresentados pela nota fiscal 2997 comprova inequivocamente o pagamento a Brasbel, seja pela falta de apresentação do boleto correspondente ou pela falta de linha digitada do boleto apresentado. Em relação à nota fiscal 31 de 74, foi apresentado o pagamento de apenas uma das 2 duplicadas vinculadas. As folhas 264 foi juntada com o plano de pagamento com a identificação da toque print e acabamentos gráficos vinculado a um boleto sem linha digitável visível, de valor diferente. Apesar de ser concedida a oportunidade para que a autora pudesse esclarecer as inconsistências com o plano de pagamento acima apontados, quedou-se silente. Assim, os referidos comprovantes de pagamento inconsistentes não demonstram a boa-fé. Ainda na demonstração da boa-fé, quando mesmo oportunizada, a autora não apresenta tratativas comerciais com o suposto fornecedor. Embora a recorrente tenha declarado que as mercadorias eram entregues pelo fornecedor, verifica-se que a indicação de que o frete é responsável da autora em parte das operações. Folhas tais e quais. Observe decidido no processo DT 5, 40, 29, 323, 2013, voto do Dr. Alberto Podiguec pela Câmara Superior. Ainda a oferição da boa-fé per si denota a inconsistência do material probatório apresentado, eis que, a princípio, não pode comprovar dubidade, de modo que ou a boa-fé resta comprovada ou não se pode afirmar sua ocorrência. Destaque não havendo demonstração da veracidade de compra e venda, a boa-fé das operações, a acusação está devidamente fundamentada e tipificada no artigo 85, inciso 3 NA, da Lei 674, uma vez que o artigo 184, inciso 1 do regulamento, estabelece que se considera desacompanhado do documento fiscal a operação ou prestação acobertada por documento inábil, a ser entendido, para esse efeito, aquele que foi emitido por contribuinte que não esteja em situação regular perante o fisco, nos termos do artigo do item 4, para o primeiro artigo 59. A matéria relativa à multa aplicada está pacificada na Câmara Superior CITIT e adota o entendimento exposto por processo DT 8, 40, 42, 460, 2014, relator Dr. Antônio Augusto Pereira de Carvalho. Pressuposto mantém a acusação fiscal. No tocante a juros, a súmula 10 foi revisada para limitar a sua aplicação à taxa Selic. Pressuposto com êxito parcial ao recurso ordinário apenas para limitar a aplicação dos juros ao montante do imposto e multa à taxa Selic. É assim que eu voto. Só um momento que eu vou fazer uma pequena correção aqui de erro de digitação. O voto será registrado, o processo está em discussão. Dá uma vez inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o código de presença.
Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, recurso ordinário de Centrográfica Editora e Gráfica Limitada foi conhecido e parcialmente provido. Passar processo de Ecofilme Plástico Limitada, recurso ordinário, de minha relatoria, não há protesto por sustentação oral. É recurso ordinário contra a decisão por VPD-TJ1, que julgou procedente o AIM. São duas acusações fiscais: deixar de pagar esse semestre decorrente da entrega de guia de informação e apuração referente a operações próprias com indicação do valor do imposto a recolher em importância inferior ao efetuado na FD Heikens. Acreditar-se indevidamente semestre previsto na legislação. O contribuinte foi notificado a comprovar a origem dos créditos, sem, contudo, ter apresentado prova suficiente para tais lançamentos. A decisão primeira instância julgou procedente o AIM. Inconformado à decisão primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, apresentando seguintes alegações: deficiente formação do composto probatório, poder de fiscalização, inconstitucionalidade da Lei 3.918, ilegalidade de licença de juros sobre a multa antes mesmo da sua aplicação. Por fim, requereu a nulidade da auto-infração, a inconstitucionalidade dos juros aplicados com base na Lei 3.918, bem como a ilegalidade de licença de juros sobre a base de cálculo da multa. A outra interpretação fiscal manifestou-se por não provimento de recurso ordinário. Passar para o voto. No tocante à alegação de deficiente formação do composto comprobatório, não assisti razão recorrente. As informações consideradas demonstrativos, folhas 8 a 12, foram extraídas das guias e da FD Heikens, transmitidas em meio eletrônico pela própria autuada à Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, ou seja, são informações prestadas oficialmente pela própria recorrente. Assim, ela dispõe das informações de modo que poderia contestá-las e provar eventuais insubsistências das acusações fiscais, não havendo, portanto, prova diabólica, pois, como exposto, ela tem todas as informações para contestar as provas juntadas pelo fisco. Ainda antes do lançamento, o fisco notificou a recorrente a apresentar justificativas e provas das divergências apontadas, ou seja, foi concedida a oportunidade para o contribuinte contestar essa divergência. No entanto, ela quedou-se inerte. Observe o entendimento de Omil Luciano no livro Princípios Gerais de Direito Aplicado ao Contexto Fiscal Paulista. Diz o seguinte: de outra forma, é o do atuado o interesse de comprovar o vício, conforme decisões proferidas pelo STJ, que considera que a autuação fiscal tem presunção de legitimidade. A presunção de omissão do fato gerador do tributo relativa, admitindo que o contribuinte demonstre o contrário. No entanto, na hipótese, constata-se que o competente não se descumbiu desse ônus, pois não trouxe nos autos, no ato de interpretação, documentos hábeis para tanto. Portanto, o contribuinte deve demonstrar eventuais correções apuradas pelo fisco. Não tem justificado nem apresentado prova se de contrário, quer durante a fiscalização, quer na defesa, quer no recurso ordinário, as divergências apontadas pelo fisco são incontroversas. Destaque, não ocorre a pretensão da recorrente. Não se está a transferir a responsabilidade da fiscalização do fisco à recorrente, mas sim trata-se de obrigação legal dela de comprovar os valores lançados em suas guias e escrita fiscal. A recorrente alega que o creditamento é legítimo, no entanto, trata-se de alegação genérica desprovida de qualquer prova. O artigo 22 lá da emenda 374 determina que o contribuinte deve comprovar a regularidade das operações e prestações que realizar. Assim, se a autor efetuou o acreditamento do imposto, deve comprovar sua origem com documentos fiscais que provem que realizou as operações ou prestações. No caso dos autos, mesmo anteriormente notificado, o contribuinte nada trouxe de modo a justificar o acreditamento realizado, sem laço em notas fiscais e conhecimento do transporte, como exposto pelo fisco às folhas 7, que eu transcrevi aqui no meu voto. Também, quer na defesa, quer no recurso ordinário, o recorrente não trouxe qualquer prova que justificasse o serviço fiscal e CMS para lançar suas guias de escrita fiscal, sendo que, como exposto nesse voto, trata-se de obrigação legal destinada ao contribuinte de comprovar os lançamentos poderem realizados. Destaque não com a pretensão da recorrente. Conforme as folhas 2
3, os juros referem-se a fatos ocorridos a partir de 31/1/2020. Assim, eles já correspondem à taxa Selic, nos termos do parágrafo 1º, artigo 96 e 674, diversamente dos argumentos da recorrente. Assim, a pretensão da recorrente carece sentido, pois os juros já foram aplicados de acordo com a taxa Selic e não pela Lei 13.918. A matéria relativa à incidência de juros sobre a base de cálculo multa foi bem apreciada pelo Dr. Paulo Gonçalves da Costa Júnior, no julgamento do processo T12 1033 298 2011 na Câmara Superior Justiça, transcrito em meu voto. Assim, os juros exigidos na autoinflação são existentes desde a prática de inflação e a data da sua lavatura, regulados pelo parágrafo 9º, artigo 85 e 674, que não se confundem com juros incidentes após a sua lavatura, caso não haja regular recolhimento previsto em outro título da Lei 674, inciso 1, inciso 2, artigo 96. A atualização da base de cálculo da multa também foi pacificada nesse título, primeira súmula 13. Então, pelo exposto, conheço e nego por recurso ordinário. É assim que eu voto. Só um momento. O voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, o recurso de Eco Filme Plástico Limitada foi conhecido e não provido. Muito bem, com isso encerramos os processos de hoje. Então, podemos encerrar a sessão de julgamento dessa primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 3 de junho de 2025. Agradeço a presença de todos e pediria para o Jailson encerrar a gravação.